tudo bem com vocês? Professor Natiel Silva, de Biologia, e eu estou aqui para falar da maravilhosa genética. Especificamente, da história da genética, na verdade, no que tange a clássico trabalho de Gregor Mendel. Tudo bem? Vamos juntos? Na verdade, desde a antiguidade, filósofos, pensadores tentavam explicar um pouco da genética, mesmo que esse nome nem existisse na época. Afinal, não se conhecia gene, cromossomo, DNA, nem ao menos a célula era ainda conhecida. Contudo, já muito se especulava sobre a natureza da hereditariedade. Por que o pai tinha uma característica similar com a do filho? Como é que isso podia acontecer? E vários pensadores, vários trabalhos foram propostos ao longo dos anos. Contudo, nós damos um grande destaque ao trabalho do monge Mendel, que realmente se destacou no trabalho envolvendo genética. Vamos falar um pouquinho então dos trabalhos de Mendel. Mendel era um monge, porém também cientista, e ele resolveu fazer trabalhos com uma espécie de ervilha para tentar entender esses princípios, esses conceitos de hereditariedade. Desde já eu te falo, e cuidado com essa observação, Mendel não conhecia DNA, Mendel não sabia o que era cromossomo, RNA, Mendel não conhecia a célula como nós conhecemos. Natiel, então, como é que ele fez esses trabalhos todos que até hoje são respeitados? Daí vem a genialidade de Mendel, porque ele conseguiu fazer trabalhos super interessantes, super construtivos, em uma época que o conhecimento ainda não estava tão desenvolvido. Então, todo o mérito a Mendel. E vale a pena lembrar que Mendel só foi realmente reconhecido depois que ele morreu. Ou seja, ele nem soube que ele hoje é considerado o pai da genética clássica. Tudo bem, mas vamos continuar aqui. Mendel escolheu uma espécie de ervilha. Ele poderia ter escolhido um animal? Poderia. Mas ele soube que trabalhar com vegetal é mais tranquilo do que trabalhar com animais. Então ele tinha que escolher uma espécie, um ser vivo, que fosse adequado para realizar um trabalho. E Mendel teve um trabalho muito estatístico. Mendel anotava tudo, Mendel precisava de números para conseguir dar veracidade, para conseguir corroborar, para conseguir tornar o seu trabalho mais robusto, mais válido. Por isso que a matemática é tão importante em tudo, por isso que a matemática foi tão importante para fortificar os trabalhos de Mendel. Então Mendel tinha que escolher a espécie mais adequada possível que estivesse ao seu alcance. Ele não decidiu estudar com animais, ele decidiu usar vegetal e escolheu a ervilha da espécie Pisum sativum. Natiel, por que ele escolheu essa ervilha? E isso é fundamental, porque não era uma espécie muito exigente para ser cultivada, não ocupava muito espaço também, é uma espécie relativamente pequena, é uma espécie que se reproduz rapidamente, é uma espécie muito numerosa, ou seja, a cada vez que essa ervilha se reproduz, várias ervilhas surgem, então isso é muito importante para fazer uma análise estatística. Ele percebeu que essas plantas, essa ervilha, são hermafroditas, então tem a capacidade de fazer a autofecundação, e isso é muito importante para o trabalho de Mendel. Então, e Mendel percebeu também algo muito bacana, que as características dessa ervilha facilmente são observadas e diferenciadas. Ele conseguia bater o olho e diferenciar uma característica da outra. Imagine se Mendel tivesse que olhar de forma minuciosa cada característica para diferenciar um organismo do outro. Então isso tomaria mais tempo dele. Então a escolha da espécie ideal, a escolha do organismo ideal fez toda a diferença para o trabalho de Mendel. Tudo bem? E Mendel trabalhou com 7 características básicas da ervilha, como a cor da semente, a cor da vagem, a posição da flor, ou seja, características facilmente de serem diferenciadas, analisadas, anotadas, para a partir daí ele chegar às suas conclusões. Perceba então como foi importante a escolha certa dessa ervilha para os trabalhos de Mendel. Tudo bem. E ao longo dos seus trabalhos, Mendel foi tirando uma série de conclusões. Digo desde já, Mendel nunca falou em gene. Mendel não chegou a falar em gene. Mas ele falava em fatores responsáveis pelas características. Tá certo? E ele conseguiu perceber o quê? Ele avaliou cada característica isoladamente. Mendel decidiu, agora eu vou trabalhar com a cor da semente. Então ele trabalhava só com a característica cor da semente. Depois ele trabalhava com a característica posição da flor.
por exemplo, sempre uma por uma. E ele chegou a resultados similares com todas as 7 características. Então ele percebeu o quê? Realmente eu cheguei em números similares, em proporções similares, com todas essas 7 características. Então isso deu ao Mendel uma corroboração, isso ratificou o seu trabalho. Isso realmente deu força ao seu trabalho, porque os números estavam sendo proporcionais. Isso é muito importante. E Mendel também teve um pouco de sorte. Por mais que ele não soubesse disso, ele escolheu características que estavam em cromossomos diferentes, características ligadas a genes que estavam em cromossomos diferentes. Se essas características que ele escolheu estivessem em um mesmo cromossomo, em um mesmo par de cromossomos homólogos, os resultados teriam dado outro. Então, Mendel teve também um pouco de sorte na escolha dessas características, certo? E ao longo dos seus estudos, Mendel percebia que uma característica aparecia mais do que a outra. Proporcionalmente, aparecia muito mais a cor amarela do que a cor verde nas sementes. Daí chegou ao conceito de dominante. Automaticamente, dominante, recessivo. E quando nós vamos falar de dominante e recessivo, eu quero te fazer um apurado genético agora, que vai além do trabalho de Mendel. Lembre que os genes estão distribuídos ao longo dos cromossomos. E os cromossomos estão aos pares, beleza? Ou seja, se os cromossomos estão aos pares, em cada um dos cromossomos de um par, eu vou ter uma variante do gene. Então, se o cromossomo está em par, o gene é formado também por um par. E a esse par que forma um gene, nós chamamos de alelos. Sim, o famoso azão, azinho, esse par é um gene. Natiel, quer dizer então que um gene é formado por 2 alelos? Perfeito. Estando cada alelo em um dos cromossomos que formam o par de homólogos. Ah, se for azão, azão. Azão, azão é o gene. Azão é o alelo. O outro azão é outro alelo. Se for azão, azinho. Azão é um alelo, azinho é outro alelo. Azão, azinho juntos é o gene. Tudo bem? Fica fácil entender então. Não confunda gene com alelos. Os alelos iguais nós chamamos de homozigoto. Os alelos diferentes nós chamamos de heterozigoto. Quando o homozigoto manifesta a característica dominante, chamamos de homozigoto dominante. Quando o homozigoto manifesta a característica recessiva, nós chamamos então de homozigoto recessivo. Tudo bem? Fica bem fácil entender desse jeito. E lembre, quando eu te falo do conjunto de genes, eu estou te falando de genótipo. É a constituição genética do organismo. É o gene propriamente dito. Porém, a manifestação desse gene, a expressão desse gene, a característica expressada por esse gene, nós chamamos de fenótipo. Então, nós temos o gene, genótipo, e a manifestação da característica, fenótipo. Tudo bem? E lembra que o fenótipo, a característica manifestada, sofre a influência do meio ambiente. Por isso nós falamos que o genótipo mais o meio ambiente é igual ao fenótipo. Perceba então que eu posso criar 2 plantas em um ambiente iluminado e a outra em um ambiente escuro, 2 plantas vindas de uma clonagem, genotipicamente iguais. Mas se o meio ambiente for diferente, uma pode ficar mais verdinha e a outra mais amarelada. Significa então que o fenótipo depende da ação ambiental. Ficou claro para vocês? Então, essa história da genética, esse histórico importante dos trabalhos de Mendel, são de fundamental importância para que você venha compreender as próximas aulas de genética. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Tchau!